Olha, quando a gente abre em Deuteronômio, no capítulo 4, a gente encontra basicamente um grande discurso do Moisés. Um discurso bem intenso. Muito intenso. E o público dele é uma geração inteiramente nova, né? Exato! Gente que nasceu e cresceu no deserto. Eles estão ali, na fronteira, olhando para a Terra Prometida e dá para sentir a tensão. A grande pergunta é, como a gente não só entra, mas consegue ficar nessa terra? E a resposta de Moisés é martelada o tempo todo: obediência. Pois é, e o cenário, como você disse, é tudo. Ele não tá, apresentando uma lista nova de leis. Não, de jeito nenhum. É quase como uma palestra motivacional, a mais importante da história de Israel, talvez. É um apelo fervoroso, para que eles se lembrem e, principalmente, cumpram o que já foi dito. E aí que as fontes que a gente está usando, as Bíblias de Estudo, Holman e a NIA, ajudam muito. Elas mostram como Moisés conecta tudo. A história, os traumas, a esperança, para construir o argumento dele. Exato. E a nossa ideia aqui é justamente desvendar essa argumentação. Isso porque não é só uma lista de pode e não pode. Moisés está construindo um caso, quase como um advogado, sabe? Para o modo de vida inteiro. Ele está dizendo, olha, este é o caminho para vocês não só sobreviverem, mas prosperarem. E ele vai usar todas as ferramentas que tem para convencer essa nova geração. Então vamos lá, vamos começar por onde ele começa. O comando é super direto. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino. Ele já usa essas palavras, estatutos e juízos. Soa bem formal, né? Quase jurídico. Tem um peso enorme. E a nota da Bíblia Holman aqui aponta para algo que muda tudo. Não são só regras, são termos técnicos de um pacto, de uma aliança. Ah, isso muda a perspectiva. Completamente. Pense nisso. Não é um rei dando ordens. É um parceiro estabelecendo as cláusulas de um contrato sagrado. Por isso ele adverte com tanta força: nada acrescentareis à palavra, nem diminuireis dela. Ele está dizendo que os termos do acordo são perfeitos, como estão. Exatamente. Tentar melhorar ou simplificar é, na verdade, quebrar o pacto. E para deixar claro que isso não é só teoria, que tem consequências reais, ele joga na cara deles um trauma recente. Baal Peor. Nossa, sim. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal Peor. Ele nem precisa explicar muito, né? Todo mundo ali sabia do que ele estava falando. Com certeza. Foi um desastre. Uma parte do povo se envolveu com idolatria, com imoralidade. E o resultado foi uma praga que matou milhares. Foi a prova viva, ou melhor, a prova morta, do que acontece quando se desvia do acordo. E ele usa isso de uma forma genial, né? Genial! Ele cria um contraste brutal. Vejam o que aconteceu com eles, agora olhem para vocês. Vocês que permaneceram fiéis, estão aqui, vivos. Então, a obediência não é só uma questão moral, é literalmente uma questão de vida ou morte. Vida ou morte, é isso. Peraí, então a primeira parte do argumento é: obedeçam para sobreviver. Mas logo em seguida ele eleva o nível. Ele promete que se eles obedecerem, as outras nações vão olhar e dizer: que gente sábia e inteligente. Isso. Quer dizer, a lei não é um fardo, mas uma fonte de reputação internacional. Isso é muito radical para a época, não? A grandeza não viria de um exército, mas das leis. Totalmente radical. No mundo antigo, a grandeza se media em exércitos, em ouro, em impérios. Moisés está redefinindo o que significa ser uma grande nação. E qual seria a singularidade de Israel, então? A justiça da sua sociedade e a proximidade com o seu Deus. A pergunta retórica que ele faz é o coração de tudo. Que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus? Ele está dizendo que o maior trunfo deles é esse acesso, essa relação. Exato. Esse acesso direto, íntimo, ao divino é o que os tornaria incomparáveis. Ok, entendi. Então a mensagem é: obedeçam, e vocês não só viverão, mas serão vistos como sábios. Mas para isso funcionar, eles precisavam evitar o maior erro de todos os vizinhos. E aí é que ele entra de cabeça na questão dos ídolos. Certo, é o próximo passo lógico. E teologicamente o mais importante de todos.
O argumento dele é todo baseado na experiência do Monte Horebe, o Sinai. Certo. Ele lembra de um detalhe crucial. Ouvistes a voz das palavras, porém além da voz, não vistes semelhança nenhuma. E a nota da Bíblia NAA ressalta isso muito bem. A aliança foi selada pela palavra ouvida, não por uma forma vista. A relação deles com Deus é auditiva, não visual. Isso é fundamental. Mas pensando aqui, isso não parece muito contraintuitivo? A maioria das religiões da época era supervisual, cheia de estátuas, imagens. Pedir a um povo para adorar um Deus que eles não podem ver parece uma receita para, sei lá, ansiedade? É uma pergunta excelente. E sim, ele estava pedindo algo que ia contra toda a cultura da época. E é justamente por isso que ele é tão detalhista na proibição. Ele lista tudo, né? Tudo. Não façam imagem de homem, mulher, animal, ave, réptil, peixe, nem do sol, da lua ou das estrelas. A lógica é, se vocês não viram forma nenhuma, não ousem inventar uma. Porque adorar uma imagem seria o quê? Tentar controlar Deus. Exato. Seria rebaixar Deus a algo que eles podem controlar, manipular. Algo que se parece com a criação e não com o Criador. A adoração devia ser uma resposta ao que Deus falou, e não o que eles imaginam. E a razão para essa proibição tão severa é que o Senhor é um Deus zeloso, um fogo consumidor. São imagens muito fortes. Pouquíssimas. E é importante entender esse zelo, né? Não é um ciúme mesquinho humano. É a paixão, a proteção feroz de alguém que se comprometeu numa aliança exclusiva. E ele conecta isso com o Egito. Sim, ele os tirou da fornalha de ferro do Egito. A nota da Holman explica que essa fornalha era um forno de fundir metal. É uma metáfora poderosíssima para a opressão da escravidão. Nossa. A idolatria, nesse contexto, não é só um erro. É a pior das traições. É como um escravo liberto que volta a se curvar para um senhor cruel. Por isso a imagem do fogo consumidor. Não é raiva aleatória. É a intensidade de quem leva uma aliança muito a sério. Depois de toda essa base, o tom de Moisés muda. Ele vira uma espécie de profeta, olhando para um futuro bem distante e, para ser sincera, um futuro bem sombrio. Sim, ele projeta o que aconteceria se as gerações futuras, que não viveram o Êxodo nem o Sinai, esquecessem de tudo isso. E a previsão é de que elas se corromperiam, fariam ídolos e, como consequência, perderiam a terra. A frase é cortante. O Senhor vos espalhará entre os povos. É uma previsão assustadoramente precisa do que, séculos depois, se tornou a história do exílio de Israel. Mas o incrível é que mesmo nesse cenário terrível tem uma cláusula de esperança, né? A porta não é fechada para sempre. Nunca é. E essa é a beleza do texto. No meio da advertência mais dura, vem a promessa. Moisés diz que mesmo lá, espalhados, se eles buscarem a Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Eles o encontrarão, exato. E a razão para essa esperança não está na capacidade humana de se redimir, mas no caráter de Deus. O versículo 31 é uma das colunas da teologia bíblica. O Senhor teu Deus é Deus misericordioso, não te desamparará, nem se esquecerá do conserto. Então a aliança é inquebrável do lado de Deus, mesmo que o povo a quebre. A misericórdia dele é a rede de segurança definitiva. Perfeito. A nota da NAIA sobre isso ressalta que a misericórdia de Deus é um pilar da sua fidelidade. A esperança de retorno está tecida na própria advertência do exílio. Não é só uma ameaça, então? Não. É, ao mesmo tempo, um chamado ao arrependimento que já contém a promessa do perdão. A disciplina, no fim, tem um propósito redentor. É como se Moisés dissesse: vocês acham que eu estou exagerando sobre a grandeza de Deus? Então façam sua própria pesquisa histórica. Ele lança um desafio, né? Pergunta agora aos tempos passados, se jamais aconteceu coisa tão grande. É um recurso retórico brilhante. Ele os convida a vasculhar a história humana para encontrar algo parecido com o que eles viveram. E aponta para dois eventos únicos. Quais são eles? Um povo inteiro ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo e sobreviveu. Segundo, um Deus interveio na história para tirar uma nação de dentro de outra com
provas, sinais, milagres e batalhas. E a conclusão de tudo isso? É inevitável. Tudo isso aconteceu para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há, senão Ele. Toda a história deles foi uma grande aula para revelar a identidade única de Deus. E aí, quando a gente acha que o sermão vai terminar nesse pico teológico, o texto muda completamente de marcha e fala sobre separar 3 cidades de refúgio. Parece totalmente aleatório. Onde está a conexão? É a aterrissagem perfeita do conceito. Ele passa o capítulo inteiro falando do caráter justo e misericordioso de Deus, e agora ele diz, ok, vamos colocar isso em prática na nossa sociedade. Ele nomeia as cidades, Bizer, Ramote e Golan. A função delas era proteger uma pessoa que tivesse matado outra por acidente, involuntariamente e sem ódio prévio. Entendi! Então a pessoa podia correr para lá para escapar da vingança e ter um julgamento justo. Exatamente. Então não é aleatório, é a aplicação mais concreta possível de tudo que ele falou. A misericórdia de Deus se traduzindo num sistema legal que protege os vulneráveis. Perfeito. É a teologia saindo do templo e virando política pública, virando sociologia no dia a dia. Demonstra que a lei de Deus não é só sobre rituais, mas sobre construir uma sociedade justa e compassiva que reflete o caráter do próprio Deus. Então, fazendo um balanço de tudo isso, o que fica de Deuteronômio 4 é que a obediência que Moisés pede está longe de ser uma obediência cega. Longe disso. Ela é toda fundamentada na memória. Na memória dos atos de Deus, na experiência de ouvir a voz dele e, acima de tudo, na promessa da sua misericórdia. Exatamente. Este capítulo é quase um manual de como a fé se constrói sobre a história e a revelação. A memória do passado, o êxodo, Horebe, é o combustível para a fidelidade no presente. E essa mesma memória se torna a esperança para o futuro. Isso. Seja a posse da terra que está por vir, ou a restauração depois do exílio que ele previu. Esse balanço delicado entre a lei que exige lealdade e a misericórdia que garante o perdão é o coração pulsante da aliança. E isso nos deixa com uma reflexão, não é? O texto insiste, repete várias vezes, o povo ouviu uma voz, mas não viu forma alguma. Fico pensando em como uma relação com o divino que se baseia fundamentalmente na audição, na atenção à palavra, em vez de se basear na visão e na imagem, como isso acaba moldando a identidade e a espiritualidade de um povo por milênios. É algo para se pensar.